Olá, sejam muito bem-vindos ao GW Diz. Eu me chamo Henrique Wagmacher. E eu, Stephanie Vibli. E hoje nós estamos com o cirurgião dentista Iago Esperoto. Olá, Iago, pessoal. tudo bem? Olá. Muito obrigado por ter aceito participar do nosso programa. E a gente queria começar perguntando quem é o Iago. Contar um pouquinho sobre você, sua formação, com o que você trabalha, além de cirurgião dentista. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? Conseguimos conciliar a agenda aí, né? Sim. Depois de alguns percalços, né? E desmarques e tudo mais, mas deu certo. Estamos aqui hoje, vamos Sim. fazer esse podcast. É muito legal. Eu sou cirurgião dentista já fazem 10 anos, me formei... 10 anos não, 9, né? 9 e contando aí. Eu sou especialista em harmonização facial, que é o que a gente vai falar bastante hoje. Também sou especialista em ortodontia, né? Que é aparelho, os aparelhos, né? Que hoje eu já deixei de lado um pouco essa especialidade. Sou professor universitário da Univel também, da Unipar, dos cursos de pós-graduação. Os dois da área de harmonização facial. E tem alguns cursos também que a gente ministra lá na clínica, então estou um pouco ligado nessa parte educacional também, além dos atendimentos. Mas o meu foco maior ainda são os atendimentos aos pacientes, né? Essa área de harmonização facial, ela não traz na faculdade, né? Isso é mais uma especialidade que vocês têm que fazer depois. Então, depois que se forma, ainda tem que ir atrás. Exatamente. Eu falo, muito novo, né? A harmonização facial em si é nova, né? Os produtos são novos, as pesquisas também são novas, né? A gente tem agora saindo alguns artigos de acompanhamento de 10 anos, de 15 anos, porque é tudo muito novo, né? Até se a gente for ver historicamente o surgimento e tudo mais, é tudo muito recente, né? Então, a especialidade é uma especialidade nova. Algumas universidades elas já estão mais atentas a isso, porque hoje, às vezes, as pessoas entram no curso, né? Muita gente vai fazer odonto, vai fazer biomedicina para trabalhar com isso. Então, algumas universidades já estão mais atentas a isso e já colocam alguma coisa na grade, assim. Mas não é uma coisa obrigatória, né? Na minha época não tinha, né? Eu falo que eu logo depois de formado, começou a aparecer os cursos, na época ainda não era nem... devidamente regulamentado isso aí, né? Tá. Foi depois disso, acho que em 2019, que o Conselho da Odontologia regulamentou isso aí e aí autorizou de vez, né? Então, teve todo esse processo, né? Então, acho que cada vez mais vai ser uma coisa comum na graduação. Mas, por enquanto, assim, é muito, muito superficial que os alunos aprendem, né? E aí tem que ir para a especialização para conseguir aprofundar melhor e conseguir fazer melhores procedimentos, né? Eu tenho uma dúvida, é só dentista que pode fazer isso? Ou é tipo assim, Não. qualquer pessoa que faz o curso pode... Não. Nos cursos que a gente dá aula, assim, ou você diz em harmonização em Em geral, assim? harmonização em geral. Tem alguns cursos que eles têm autorização para fazer isso, que é medicina, né? Tem o médico esteta, aí tem o biomédico também pode fazer, que é o biomédico esteta, farmacêutico. Esteticista, não. Esteticista, não. Esteticista, até onde eu sei, eles não podem usar nada que é pérfuro. Então, tipo, eles não podem injetar agulha. Então, todos os tratamentos são superficiais que eles fazem. Eu não sei como é que tá, né? Porque tem toda essa questão de regulamentação ou não, né? Mas até onde eu sei, não podia. E os enfermeiros também podem. Então, tem Só que tanto biomédico, farmacêutico, enfermeiro, eles precisam de uma especialidade que faz fora daí também da graduação. Entendi. Para poder fazer. O dentista não. O dentista ele pode fazer cursos livres e já poder exercer isso aí, assim como o médico também, não precisa ter essa especialidade. Mas o dentista é o único que tem a especialidade de harmonização facial. Então, o único que é especialista acaba sendo o dentista, assim, que pode falar especialista em harmonização facial, né? Os outros, eles vão ser especialistas também, mas aí eles falam que é especialista em esteta, né? Que aí faz Tá. rosto, corpo e tudo mais, né? Entendi. E qual que foi o momento, assim, da sua carreira que você resolveu migrar para harmonização? Eu gostava muito dessa parte da estética. Da odontologia em si era a parte também que eu mais tinha afinidade, assim. Então, quando eu fui escolher... Na época ainda não existia especialização de harmonização, quando eu me formei. Aí eu fui para a parte da ortodontia, que é basicamente você melhorar o sorriso aí, né, das Sim. pessoas. Alinhar os dentes e tudo mais. E aí também gostava muito daquela parte dos laminados, da transformação, assim, né? Porque a gente consegue ver um resultado bem legal de antes e depois. Aí começou a surgir esses cursos, eu comecei a fazer, comecei a gostar cada vez mais. E eu acho que o gatilho ali que foi é mais essa questão do retorno do paciente, sabe? Quando o paciente volta, que você faz o antes e depois dele, assim, que ele vê, que ele
fica feliz, grato, assim, que foi quando eu comecei a me apaixonar, assim, por essa profissão, assim, sabe? Por essa especialidade. Você lembra quando que foi a primeira vez que você fez um procedimento de harmonização? Foi em 2016. E A deu tudo gente certo? fez... Ficou nervoso? Não, nervosismo normal, né? É engraçado porque hoje em dia eu penso assim, como era tudo muito novo, as técnicas eram totalmente diferentes, assim, o jeito que eles ensinavam eram diferentes. Então a gente pegou uma fase assim que era tudo muito nebuloso, assim, sabe? Eu falo que assim, eles não tinham muito entendimento de dose, de local de aplicação. Então, às vezes a gente colocava, eu aprendi a desenhar o rosto, colocar o botox, assim, no primeiro curso lá, onde formava o vinco da dobra. Então, onde dobrava a pele ali, tinha que fazer. E a gente sabe que não tem nada a ver com isso aí, a gente tem que acertar a musculatura, né? Então, é engraçado, porque vendo, assim, os casos bem antigos, assim, você fala, nossa, poderia ter feito desse jeito, poderia ter feito daquele jeito. Microcânula, que é um dispositivo que ele é mais seguro para a gente trabalhar, era uma coisa que nem existia, né? A gente não tinha nem como comprar, nem se falava disso. Então, tudo era feito com uma agulha. As técnicas eram totalmente diferentes, assim. Então, com o passar dos anos, teve essa mudança, assim, né? Da questão do aperfeiçoamento, assim, das técnicas, dos materiais, dos produtos, né? Mas eu lembro que ficou roxo. Eu lembro que um dos procedimentos que eu fiz ficou com hematoma. É normal, porque era uma região vascularizada e a gente usou agulha, então a chance disso acontecer era muito maior, né? Então, assim, dava aquele medinho aqui, as coisas, mas foi tudo dando certo, assim, né? Essa Pode questão. falar. Você comentou dos hematomas. Essa questão do hematoma depende muito da pessoa ou é meio que geral? E ela demora para sair? Isso é complicado, assim, porque mesmo a gente sabendo sobre toda a questão anatômica da face, assim, os vasos mais calibrosos, tudo, mas a gente tem no rosto todo microvasos, assim, que nem com ultrassonografia, né, que é o equipamento para a gente consegue ver esses capilares extremamente finos, né? Uhum. Então, nos exames de imagem que a gente consegue utilizar hoje, a gente consegue ver os mais calibrosos, os maiores, né? Que é os que a gente tem que evitar ali, né? Mas esses pequenininhos a gente não consegue ver, então tá todo mundo sujeito, assim. Às vezes vocês já fizeram procedimento estético, vocês dois? Não, eu não. Não? E agora você não vai fazer também, né? Mas Agora eu vou ter que esperar. agora vai esperar um bom tempo agora. Mas, assim, a gente usa agulha de insulina. É uma agulha extremamente fina e pequenininha, assim. Chega às vezes a ter 4 milímetros de agulha, assim. Para tentar não ter hematoma, não ter nada disso, mas ainda assim corre o risco, né? Por isso que eu sempre falo, assim, você tem algum evento, alguma coisa, se programe, faça com antecedência, porque geralmente acontece quando a pessoa não pode, né? Tipo, a pessoa vai ter a Sim. formatura, vai ter casamento, se programa, faz antes, né? E quais que são os tipos de harmonização, assim? Gente, eu não entendo nada. Aham. Tipo, botox, aí eu sei que tem uns outros fios de não sei da onde. Também não sei se enquadra De em sustentação. harmonização. Isso é uma coisa bem comum, uma dúvida muito comum, porque as pessoas às vezes mandam mensagem para a secretária falando quanto custa uma harmonização facial? E a harmonização, ela é vários procedimentos. Então, assim, você falou, botox, preenchimento, os fios, isso são procedimentos dentro da harmonização. Então, pode ser que você vai lá fazer uma harmonização facial e a gente te fale que você tem que fazer 4, 5 procedimentos. Isso é harmonização. E pode ser que outra pessoa vai lá e precisa fazer um só. Isso também é harmonização. A harmonização facial é tudo que a gente faz para embelezar o rosto. Então, se você vai lá fazer um botox para diminuir as rugas do canto do olho, isso é harmonização facial. Né? Não é que você está indo fazer... É a mesma coisa, entendeu? Você fez um botox, mas ele se enquadra dentro da harmonização facial. Mas a tua pergunta sobre os tipos também, eu vejo que tem 2 tipos muito diferentes, assim, tipo, de harmonizações para serem realizadas. Tem a harmonização da pessoa que ela quer a mudança no rosto, então, tipo, ela tem algum incômodo, ela quer um rosto mais marcado, mais desenhado, ou quer mais volume em alguma região, então ela quer uma mudança. E a gente vai ter outro tipo de pessoa que ela quer só a preservação. Ela quer só ficar, se manter do mesmo jeito, tentar envelhecer da melhor forma possível. Então eu vejo que existem, tipo, 2 tipos de harmonização nesse caso. Alguém que quer uma mudança e alguém que quer só preservar e tentar retardar o processo de envelhecimento, né? Qual dos Mas 2 que é o mais comum hoje, que chega mais pra você? eu acho que isso está um pouco ligado com a conduta do profissional, assim.
Eu vejo muito, assim, os meus pacientes, eles querem mais esse processo de preservação, assim. E aqueles que querem mudança, querem preservar também. Então, tipo, é uma coisa que eu explico muito, assim, durante a consulta, o processo de envelhecimento, o que que a gente consegue fazer para retardar esse processo. Então, às vezes aquele que chega lá pela mudança, eu convenço a ele a também tratar de preservar. Por isso que eu acabo, acho que a maioria dos meus pacientes acabam todos preservando, tentando preservar o processo, retardar o processo de envelhecimento, né? Mas eu vejo que nos últimos anos houve uma mudança, assim, dessas perguntas que me falou, né? Tipo, sobre o que que as pessoas querem muita mudança, as pessoas estão todos optando mais pela naturalidade, por realizar procedimentos sem que fique evidente, sabe? Por mudanças mais sutis e pontuais, assim. E quais são os procedimentos que você mais faz? Tipo, as regiões, assim. Sim. Primeiro, eu acho que é o Botox, toxina botulínica, que é um negócio, assim, que todo mundo precisa fazer, né? É muito raro quem não precisa. Então, que basicamente a toxina, ela é é uma toxina, né? Uma toxina realmente que ela inibe a contração muscular. Então, a gente pensando que tem dois feixes musculares que fazem essa contração para ter um movimento. Então, basicamente, ela vai impedir que uma informação de um feixe mande para o outro, para ter a contração muscular. Então, todo mundo quer amenizar a linha da testa, o pezinho de galinha, que é o clássico, o brabo. Então, a toxina, basicamente, ela paralisa a musculatura. Ela não faz mais nada além disso. Então, minha pele ficou mais bonita. Mas ficou mais bonita porque você parou de movimentar. Sumiu a ruga porque parou de movimentar. Então, ela só vai trabalhar na parte muscular. E é muito difícil quem não precisa dar uma relaxada na musculatura, né? Porque a gente é muito expressivo, né? Sim. É coisa mais comum hoje em dia as pessoas também ficar apertando os dentes, assim, né? Então, todo mundo precisa relaxar a musculatura, literalmente. Mas é o procedimento que, assim, é mais unânime, né? Tipo, gente nova precisa, gente velha precisa, homem precisa, mulher precisa, então é uma coisa que é mais global. Então é o que a gente acaba mais fazendo também, seguido dos preenchedores. Daí os preenchedores, o que mais sai é o preenchimento labial, né? Ah, é. Que é o que a gente mais faz, mas os preenchedores entram no segundo lugar aí dos procedimentos mais realizados. E todo procedimento, ele precisa de um retoque a cada, sei lá, cada um ano, ou Você não, diz a nem todo? durabilidade, sim, deles. Preciso retocar meu botox, preciso retocar Precisa, e os procedimentos eles têm diferentes durabilidades. Então, tem procedimento que vai durar 3 meses, tem procedimento que vai durar 25 meses, e tem procedimento cirúrgico, por exemplo, que ele vai ter uma durabilidade maior. Mas nem o procedimento cirúrgico, ele vai te garantir resultado, né, pro resto da vida. Porque eu sempre gosto de salientar, a gente está em constante processo de envelhecimento. Então, todo dia a gente está acordando mais velho, assim, né? Então, nenhum procedimento cirúrgico vai te garantir o resultado a longo prazo. Mas aí, respondendo a tua pergunta, tem que fazer o retoque, no caso, tem que ser refeito o procedimento. Manutenção. Uma manutenção, Mas exato. daí essa manutenção, o tempo dela para fazer depende do procedimento em si ou da quantidade de produto que coloca? Ou da pessoa. De ambos. De ambos. Da pessoa também. Porque às vezes a pessoa, É muito tem difícil. umas pessoas que envelhecem mais rápido, parece. Tem. É. E tem... E quando esse procedimento sai, a pele, ela fica mais, Ela como é que eu posso piora? dizer? Você acha que ele é tipo... como Já se vi fosse um gente falando, colateral, assim? tem que retocar, porque senão vai ficar pior do que estava antes. Aí vira um ciclo vicioso de De estética. fazer, né? É que assim, ó... Essa é uma pergunta comum, às vezes. As pessoas que nunca fizeram Botox, por exemplo, falam assim, e quando sai o efeito? Eu vou, tipo, envelhecer o tempo que ficou parado e o tempo, sabe? A minha pele cai. Tipo assim... Ou já vi pessoas falando também, pacientes falando assim, parece que depois que eu comecei a fazer, piorou. Tipo, não tem como isso acontecer. Primeiramente, você tá envelhecendo, né? Então, é claro que se você faz Botox certinho, né? Cada 4, 5 meses ali, e você ficar de repente sem fazer, você vai sentir muito essa diferença, né? E ainda mais, por exemplo, você faz isso a longo prazo. Então, se você faz há 5, 6 anos Botox regularmente, e você ficar de repente 1, 2 anos sem fazer, você vai parecer que envelheceu mais, né? Mas você tem que pensar também que já envelheceu 4, 5 anos, né? Sim. Então, a tendência de quando o Botox sair, ele às vezes pode estar, tá aparecendo mais linhas, mas é porque você tá ficando mais velho. E se você não tivesse feito isso, estaria bem pior.
Porque imagina assim, tem pessoa que fala, eu acho muito caro. Então, não consigo fazer 3 vezes por ano. Faz uma vez só. É melhor você ficar 4 meses sem movimentar aquela musculatura do que você ficar 12 movimentando, né? Então, acaba sendo melhor nesse caso. Questão de durabilidade, tem vários fatores que interferem. O produto que está usando, por exemplo, o Botox, a gente sabe que dura menos. Um preenchedor, ele vai durar até 2 anos, dependendo do preenchedor que a gente usar. Né? Então, você consegue fazer esse retoque mais espaçado, né? Refazer o procedimento mais espaçado. E também tem uma coisa que é organismo, né? Então, se a gente pegar nós 3 aqui da mesa e realizar o Botox no mesmo dia, a gente vai acompanhar que vai voltar diferente em cada um. Então, às vezes, pode ser que você na região dos olhos volte antes, o meu pode ser que o brabo volte antes, o teu na testa volte antes, entendeu? Então, pode ser que o teu dure 6 meses, pode ser que o teu dure 3. Então, o organismo também é um fator que influencia nisso. Então, o organismo de cada um, né? E o produto que está sendo utilizado também. E tem uma idade, assim, que você acha, recomendável começar a fazer? A minha orientação é o mais cedo possível, assim. Quanto antes você começar a prevenir isso aí, esse processo de envelhecimento, essa marcação das linhas de expressão, melhor, né? Se você deixa... Que tem gente que fala bem isso também, né? Fala assim, eu vou deixar ficar o pior possível para depois fazer. Daí é mais difícil, né? Porque depois que a ruga, ela tá definitiva ali... Porque uma coisa é quando você faz a expressão, que aí marca e fica marcado. Outra vez é quando você já tem ela parada, né? Estática. Então é muito mais difícil de tratar. E aí, às vezes, só com um procedimento não vai resolver. Você vai ter que fazer vários procedimentos para conseguir alcançar o teu objetivo. Então, para ser mais barato, é melhor começar mais cedo. E para evitar que a gente chegue num ponto que precisa fazer muita coisa, também é melhor começar mais cedo. Você estava falando da questão do organismo. Depende muito de cada paciente, né? Tem algum paciente que o organismo rejeitou o produto? É uma boa pergunta, né? Eu já tive pacientes que têm resistência, por exemplo, ao Botox. Como que assim? O Botox não faz efeito. Ah, tá. Então, isso pode acontecer, é raro de acontecer. A gente, alguns artigos, eles falam que esse risco de você criar resistência, assim, é de 0,01% da população. Mas eu acho que eu sou sorteado, porque eu já tive 2 casos desses. De pacientes, assim, que tiveram 2 exposições, assim, fizeram 2 vezes o procedimento da toxina botulínica, que é, por exemplo, o mais comum de ser feito. E na segunda, uma paciente já na segunda aplicação já criou resistência, não fazia mais efeito. E a gente tentou e às vezes muda a marca de produto, né? Porque tem algumas toxinas que têm um mecanismo de ação diferente, por exemplo. Uns usam a lactose para fazer o carreamento, assim, disso aí, tem outros que não precisam. Então a gente muda a marca, tudo para tentar, e teve paciente que não teve o que fazer, assim. Então eu já tive 2 pacientes que criaram resistência, né? Porque é um fármaco. E, assim, você usar ele, é um remédio, né? Se você usar ele indiscriminadamente, assim, aplicando várias vezes, a tendência é começar a criar resistência, né? Mas essas pacientes específicas não foi esse o caso, assim, né? Foi usado certinho e tal, e elas criaram resistência, então teve essa questão de organismo. E eu nunca tive nenhum quadro também de reação alérgica. Porque, por exemplo, o preenchedor com ácido hialurônico, a gente tem esse risco, né? Do paciente ser alérgico a isso. E aí inchar e parecer que foi picado por uma abelha, assim, né? Mas eu nunca tive nenhuma... Espero continuar nunca tendo também nenhum tipo de intercorrências desse tipo, assim. Já tive colegas que tiveram, que daí é um baita susto, vai pro pronto-socorro, medicação, tudo assim. Desespero. Tem algum exame que pede antes de fazer procedimento estético? Dependendo, a gente pede quando o paciente ele tem um histórico, às vezes, assim. Tipo, se o paciente tem alguma doença autoimune, ou se o paciente tem alguma discrasia sanguínea, por exemplo... Assim, são procedimentos minimamente invasivos, né? Então, tem coisa que a gente já espera, por exemplo. Se você toma remédio para pressão, provavelmente quando eu for fazer um furinho no teu rosto, vai sangrar mais, né? Então, tem algumas coisas assim. Agora, esses pacientes que têm um comprometimento muito grande, daí a gente às vezes pede exames médicos e às vezes autorização do médico também, né? E você, quando tipo, a pessoa chega lá, você já sabe exatamente o que ela precisa? Tipo, sei lá, na minha cabeça é assim que funciona. Reparando. Eu fico analisando. A testa, é o Esse bigode. aí vai querer. Sim.
Eu, assim, faço isso, assim, faço na academia, tô lá treinando, olho pro lado, eu Deixa um faço, cartãozinho assim. não, eu não faço nada disso, não falo nada, mas eu tenho bastante cuidado, principalmente quando tipo, o paciente chega no consultório, assim, porque às vezes, assim, é difícil se apontar pra uma pessoa, às vezes, uma coisa que nem ela nem percebeu, nunca percebeu. Então, imagina eu chegar e falar assim, teu nariz é torto. E a pessoa nunca percebeu isso, nem era uma queixa, ela foi lá fazer outra coisa. Então, eu tenho bastante cuidado nisso, né? Na hora que a gente vai fazer essa primeira consulta. E assim, se o paciente pede, daí eu falo. Porque tem muitos pacientes que chegam meio assim, olha, eu vim aqui porque eu quero que você melhore o meu rosto. Né? Mas não sabe exatamente o que quer. E às vezes... E a primeira pergunta que a gente faz, qual que é a sua queixa? A gente vai na queixa do paciente. Então, para começar a melhorar o rosto dele, então às vezes a pessoa fala assim, minha queixa é meu queixo, assim, eu acho meu queixo muito para dentro. Mas se você quiser sugerir mais alguma coisa, eu tô disposta. Daí eu falo. Então, senão eu não chego falando assim, olha, tu precisa fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falo só quando o paciente permite, né? Lá, já fala, ele não, pede aqui minha testa. Mas o que você acha do seu nariz? Eu já ia falar, tem procedimento estético que não vai te ajudar, meu amor. Tem que... Mas eu faço isso também, sabia? Às vezes a pessoa vai lá eu quero vir fazer o nariz. Eu falo, olha, teu nariz não tem indicação. Vai procurar um cirurgião plástico. Ou um Agora que você falou de né? nariz, o cirurgião dentista aí faz rino também ou nada a ver? Ele faz rinomodelação só, que é com ácido hialurônico. Que tem uns que conseguem dar uma diminuída, Isso, quando né? tem o carocinho, quando tem a pontinha caída, a gente Mas como é que consegue faz dar isso? Diferença. A rinomodelação... A rinoplastia em si é quando tem corte, quando remove, tipo, às vezes lixa osso, Cartilagem, né? essas Coloca coisas. cartilagem, tira cartilagem, estrutura com cirurgia. A rinomodelação ela é feita só com ácido hialurônico. Então é aquele mesmo produto que coloca no lábio para dar volume, a gente consegue colocar de forma pontual no nariz. E a gente consegue melhorar bastante isso. Assim. Eu já vi vários que ficaram bem bons. Eu tenho um caso que é, tipo assim, espetacular, assim. Eu falo que foi um dos primeiros casos que eu fiz há anos atrás ainda, e ele é bem impactante. E aí vinha muito nariz que não tinha indicação, né? E aí eu tinha que falar, olha, tu vai ter que procurar um cirurgião plástico, um Mas otorrino como é que pra fazer. funciona? Você bota ácido naquele caroço? A gente coloca antes dele e depois, né? Pra, aí tipo, consegue regularizar, entendeu? uniformizar. Aí faz como se Por fosse isso preencher o que- resto pra não ficar um calombo. Pra não ficar o calor. Isso que eu ia pedir, tipo, eu achei que o osso, sei lá, por isso que eu pedi qual que é a Mas ele diferença não do sabe. rino. Outra pergunta. A hora que você aplica, por exemplo, vamos dizer que aplica aqui. Não corre o risco, tipo, de ir Vazar, pro lado, assim? corre. Ai, gente. Não, é que assim, Isso aí depende. eu fiquei... Depende, isso até eu tenho que gravar conteúdo, né, para redes sociais e tal. Eu falei, isso vai ser um tema de um vídeo que eu quero fazer daqui uns dias, né? Vamos pensar primeiro em produtos diferentes. A gente falou do Botox, que trava a musculatura, o Botox é um líquido. Então a gente coloca o Botox na região ali que a gente quer travar aquela musculatura, na musculatura, no caso, e aí ela trava a musculatura, mas ele tem uma integralização extremamente rápida. Coisa de 20, 30 minutos ele já está parado, assim, e vai começar a fazer o efeito dele. Não é na hora o efeito, né? Você faz o Botox, vai sair do mesmo jeito que você chegou no consultório. Mexendo tudo. Ali, a partir do segundo, terceiro dia, começa a fazer efeito, que vai travando a musculatura. Mas pensando no preenchimento, que a gente estava falando do nariz, a gente tem diferentes tipos de preenchedores, assim. Então, vai ter preenchedor mais denso, que é, por exemplo, quando a gente quer fazer uma estruturação, ou quando quer fazer tipo o papel do osso, por exemplo. Então, quando a gente coloca o preenchedor no nariz, a gente quer regularizar, a gente quer fazer que aquele osso fique um pouquinho mais para cima naquela região, né? Então, a gente tem preenchedores que têm essas características, que são preenchedores que, se você apertar ele vai sofrer deflexão, porque ele é um gel, mas ele vai voltar ao formato dele original. Então, a gente chama isso aí de G-Prime, que é como se fosse a consistência do gel, tá? E aí, a gente vai ter preenchedores que, quando você aperta, ele vai espalhar. Que aí a gente recomenda colocar em regiões onde a gente tem mais mímica facial, a boca, por exemplo, que você sorri, você fala, você manda beijo. Então ele precisa movimentar, não dá para ser um negócio duro. Até tem pessoas que fazem, né? Colocam o preenchedor errado na região Sabe errada, aqueles né? que fica com um monte de bolinha dentro da boca? Eu já vi A várias. bolinha é normal acontecer. Fica às vezes. Geralmente, quando coloca esse produto muito duro,
na boca, por exemplo, fica aquela boca dura de pato, sabe? Aquela boca pra frente, assim, e que a pessoa sorri, não consegue movimentar, ou que ela fala assim, com a boca travada, assim. Tipo assim, me dá um suco, tipo, um negócio assim. Sim. Geralmente nesses casos. Então o profissional que fez, ele pensou em quê? Quero volume, quero desenho, né? E aí acabou colocando um produto muito pesado para conseguir esse desenho, mas aí não é funcional, né? Aí fica um negócio estranho. E geralmente, nesses casos, é aqueles casos que as pessoas olham e falam assim, meu Deus, isso aí que é harmonização, eu não quero fazer, né? Que as pessoas pegam só os casos ruins, né? Uhum. E porque muitas vezes os bons não ficam nem evidente que fez. Então Fica aí ninguém natural. sabe, né? Todo mundo fala assim, nossa, fulano, Sabrina Sato, ela é linda. Nossa, tem quase 50 anos e ela é linda. Mas faz um monte de procedimento, faz preenchimento labial, faz tudo, né? Só que de uma forma natural, né? Uhum. Então não adianta a gente olhar para os maus exemplos e pensar que é só Sim. aquilo lá, né? Você já teve vontade de falar pra algum paciente que estava exagerando? Tipo, Eu olha, falo, se eu fosse você, eu não faria, que já tá eu feio falo, já. eu falo. Se não vai ficar bom, eu falo. Eu falo porque eu acho que o meu dever é falar. Uhum. Sim. Assim, Porque depois ele vai querer culpar o seu É, trabalho, depois né? a culpa é do e profissional. geralmente isso acontece. Por exemplo, assim, tem aquelas pessoas que vão pingando de galho em galho, assim, né? E aí, assim, tipo, vai aqui, vem aqui comigo hoje, vai com outra pessoa do outro dia, nananana, e vai indo assim, né? E às vezes chega num estágio que já tá muito ruim, já chega pra mim muito ruim. Eu falo, olha, eu só mexo se a gente for remover isso aí, retirar. E dá pra retirar Era aí sim, que eu ia então. querer chegar. Como que remove uma harmonização? Aí É. eu já respondo isso pra vocês, mas aí eu falo pro paciente, tem que retirar pra gente fazer. Porque se eu faço em cima do que tá ruim já, a chance de ficar mais ruim é muito grande. E aí as pessoas perguntam, daí ficou feio. Aí vão perguntar onde você fez? Ah, fiz lá no Iago. Aí todo mundo vai olhar e falar assim, meu Deus do céu. Então, pra até não ter esse tipo de problema, assim, eu falo, ó, a gente só faço se a gente for remover o produto, né? E Mas daí, pra desarmonizar, faz como? dá pra desarmonizar sim. Harmoniza e desarmoniza. Dá pra Desarmoniza. Às vezes, quando a harmonização não deu certo, tem que desarmonizar, né? Mas a gente tem alguns medicamentos que a gente consegue reverter. Então, o ácido hialurônico, principalmente o ácido. O Botox, a gente tem algumas coisas, mas é mais difícil, né? Quando a gente trava a musculatura, só que ainda bem que dura menos, né? Dura pouco. Né? Uhum. Dura aí, no máximo, uns 6, 7 meses, dependendo do organismo que a gente já falou. Mas os preenchedores, que são os volumizadores, a gente tem uma enzima que a gente consegue aplicar e ela degrada o produto. Então a gente De consegue dentro, não precisa nem, reverter. tipo, na minha cabeça você sugava. Sugava, colocava uma agulha e ia puxando, Eu achei que né? você tirava alguma coisa também. Eu Não. pensei, tipo, tá na boca, você filma e puxa de volta. Alguns procedimentos, por esse da boca das bolinhas, assim, a gente Aham. consegue ordenhar. Então, se o paciente chega lá com a boquinha cheia de bolinha, eu consigo remover ordenhando, sem colocar produto nenhum. Porque às vezes é um problema do paciente também, né? Ele não quer reverter, porque às vezes ele fez o preenchimento labial porque ele tinha a boca fininha, era uma linhazinha, e ele tá feliz com o volume. Ele não quer tirar, ele só quer tirar as bolinhas, daí eu consigo tirar só a bolinha. Se for o caso, assim. Consigo drenar ela bem tranquilo, bem simples de resolver. Mas quando a gente precisa remover todo o produto em si, por exemplo, tá aplicado num plano errado. Sabe? Às vezes migrou o produto da boca, veio aqui pra cima. Uhum. Sabe? Daí fica a Ah, boca da Mar, dos Simpsons, assim. Meu. sim. Tá pra fora. Então, quando isso acontece, daí a gente tem que fazer a remoção com a enzima. Aí a gente consegue fazer, essa enzima a gente injeta, ele pega o gel e transforma basicamente em uma água, assim. Aí o organismo excreta no sistema endócrino mesmo, assim. Tá, então, nesse caso de desarmonizar, pode acontecer de voltar pior? Ou também não? Da Pode, pele dar pode. uma xoxada? É aquele negócio de você inflar um balão, né? Você pega um Uhum. balãozinho ali e você encher ele e depois você esvaziar de novo, ele não volta como ele era. Isso acontece, né? Se você tiver uma região que você colocou muito produto, por exemplo, você vai criar uma flacidez ali, porque você está esticando ele, né? Uhum. É como se você, sei lá, colocasse uma prótese de silicone e depois tirasse. A tua pele não vai estar a mesma, né? Porque você Sim. criou aquele espaço, aquele volume ali. É a mesma situação. Por isso que tem que ter um pouco de ressalvas, assim. Por isso que é bom você não exagerar, não colocar muito produto, né? Para você não ter que retirar. Já começa por aí, né? Uhum. Então, acho que os preenchedores eles têm que ser feita de forma muito pontual para quando a pessoa precisa, né? E com a indicação correta, né? Não tem que só porque achou bonito tal coisa colocar assim Sim. indiscriminadamente, né? E quais que são os mitos da harmonização que você mais
escuta. Principalmente na internet, né? Vocês já me perguntaram uma hoje, que é essa aí. Depois que passar o efeito, vai ficar pior. Isso é um mito, porque depois que passar o efeito do Botox, do preenchedor, não é que vai ficar pior. Você tá envelhecendo, você tá em constante processo de envelhecimento. A gente não para, você não para de envelhecer com os procedimentos, você só retarda esse processo, né? Sim. Basicamente, você tira o pé do acelerador. Isso é um dos mitos que a gente tem bastante dúvidas. É difícil, porque eu acho que a internet hoje ela tira muitas dúvidas das pessoas. Não sei se vocês têm algum mito assim que vocês já ouviram falar Eu não assim. sei. E um mito deve ser que você não vai conseguir deixar ninguém com a cara da Angelina Jolie, do Brad Pitt. E que né? todo mundo tem fica gente fica igual. Isso é uma coisa que eu escuto tem muito. gente que isso. acha Que que com a vai harmonização conseguir todo mundo vai ficar igual. alguém. Tipo, eu quero Sim, ficar igual sim, tal sim, pessoa. Hoje em dia a gente tem esse padrão de beleza, né? Que as pessoas elas buscam, né? Tipo, elas Sim. querem parecer tipo com fulano e ciclano. Acaba tendo um pouquinho dessa questão, assim, porque acaba virando meio que um padrão, né? Todo mundo tem o mesmo nariz, todo mundo tem o mesmo queixo, todo mundo tem o volume do lábio, mas não quer dizer que se você for fazer a harmonização, você vai ficar naquele padrão. O que você vai ter que fazer, o teu profissional e você junto, né? Vai escolher a melhor conduta para você, né? Então, tem aí, tipo, você não vai ficar com a cara padrão, vai depender dos teus objetivos, né? Sim. Então, isso é um mito também, porque está totalmente ligado com a conduta, com o planejamento que você optar, no caso, né? Então, eu quero manter forma mais natural possível. Então, tá bom, vamos trabalhar só com bioestimuladores de colágeno, só vamos deixar a tua pele firme, vamos só fazer o Botox para a gente nem arquear teu olhar, se você não quiser. Você quer manter natural, a gente consegue travar a tua musculatura sem te descaracterizar. Isso é possível. Tá? Então, hoje a gente sabe que, falando lá em 2010, no início lá, onde a gente não tinha muito essas referências de quantidade de produto e tudo mais, aí acabava cometendo os mais erros, né? Mas hoje em dia, tendo toda a informação que a gente já tem, a gente consegue deixar cada um com o rosto que quer, do jeito que quer, na verdade, né? Não deixar todo mundo padrão. E como que é o processo de recuperação dos tratamentos? Tipo, as indicações quando faz algum. Vai depender muito do procedimento. Mas, por exemplo, esses procedimentos que tendem a inchar mais, preenchimento labial, um preenchimento de nariz, eu recomendo não ir na academia. Por quê? Não é que vai estragar o procedimento, não é que vai acontecer nada, mas por conta do processo inflamatório. Naquela região ali, você injetou um produto que o corpo, né, não é do corpo, então geralmente vai acontecer um processo inflamatório naquela região. Se você vai treinar, se você vai na corrida, depois há tendência de chegar mais sangue naquela região, porque a atividade física faz com que tua corrente sanguínea aumente ali, e aí um lugar que está chegando sangue vai chegar muito mais por conta da atividade física. Então a gente recomenda você evitar atividade física pelo menos nos 2 primeiros dias, que são geralmente os dias que tem mais inchaço, mais edema, né? Então, basicamente é isso. Botox, por exemplo, que é a coisa mais simples, a gente daqui 1 hora, a gente já libera o paciente para ir para academia, fazer atividade, fala, pode dar até mortal para trás se você quiser e conseguir, né? Mas a gente libera. Mas os que a gente sabe que vai inchar, a recomendação é para evitar. A gente tem aqueles pacientes que é rato de academia, assim, sabe? Às vezes o paciente vai com roupa de academia. E daí você fala, você tá indo pra academia? Ela, tô vindo, não sei o quê. Você sabe às vezes que vai ir, né? Mas aí eu falo, olha, é tua conta em risco. A minha orientação é que você não vá. Mas aí se amanhã você me mandar foto falando que tá inchado, você sabe por que foi, né? Mas questão de alimentação, assim, não influencia nada. A gente Pegar tem sol, essas coisas. alguns procedimentos a gente pede para, principalmente quando é pele, né? Evitar quando a gente faz, por exemplo, um laser, alguma coisa assim, que vai ficar com vermelhidão, assim, né? A gente pede para evitar sol. Se ficar algum hematoma, a gente pede para evitar sol também, para não ter manchamento, né? Então tem algumas coisas. Por exemplo, sauna. Também vamos pedir pro paciente não ir nos primeiros dias. Tipo, tem várias coisinhas assim, sabe? Até, por exemplo, quando a gente faz nariz. Quando a gente faz a rinomodelação ali, a gente pede pro paciente ficar sem usar óculos nos primeiros dias, se possível. Pra não marcar. Pra não marcar. Ou às vezes usar no ossinho, assim, mais pra baixo, igual a professora, sabe? De escola, assim. Usar aqui embaixo, assim. Então, a gente tem algumas orientações, vai depender muito do procedimento, sabe? Então, tem alguns procedimentos que vão ter algumas restrições, outros não, assim. Então, como a harmonização são muitos procedimentos, é muito difícil eu falar, tipo,
de forma ampla, assim, né? Uhum. Mas os que em chamar a gente pede para evitar atividade física, exposição solar, se tiver hematoma, qualquer coisa desse tipo. E a Então, quantidade, tipo, basicamente de isso. produto que você tem que aplicar, já vem, tipo assim, cada região já vem exatamente o quanto você precisa colocar? O mínimo. Ou é tipo assim, no olho. Você coloca, daí você vê, aí você bota mais um pouco. Hoje com uma experiência aí já de anos, por exemplo, se você chega lá e fala assim, eu quero fazer isso. Fala, para você fazer isso vai precisar de 5 ml, para você conseguir o resultado que você quer, né? É claro que quanto mais ml, mais encarece o procedimento, né? Porque o ácido, por exemplo, o ácido hialurônico, ele vem numa seringa de 1 ml. Então, 1 ml é muito pouco, porque se a gente for pensar que um copinho daqueles de xarope, de tomar xarope, vem Aham, 10 vem ml, 10. e é um copinho desse tamanho, né? Aham. Pequenininho. Então, vem 1 ml. Então, 1 ml, geralmente, a gente faz um lábio, faz uma olheira, né? Quando tem o aprofundamento ali, né? A gente consegue fazer pequenas coisas. Um nariz, por exemplo. E alguns procedimentos precisam de mais produto. Então, se a gente quer, por exemplo, desenhar aquela mandíbula, deixar aquela mandíbula bem quadrada, às vezes a gente vai precisar usar 10 ml, 12, 15, vai Nossa, é depender. bastante, Isso né? faz tudo numa sessão ou é dividido? Depende da conduta de cada profissional. Eu, particularmente, não gosto de colocar muito produto numa sessão só, porque o ácido ele tem as características dele. Normalmente, o que acontece? O ácido ele é hidrofílico, ele vai ter atração por água. Então, por exemplo, na região da olheira, eu vou colocar sempre um pouco a menos, porque eu sei que ele vai ganhar um pouco de volume nos próximos dias. Então a gente já coloca menos sabendo disso aí. Então, por exemplo, na mandíbula, eu coloco um pouco a menos do que eu acho que é o ideal, e aí o paciente volta, dali uns dias a gente acaba colocando um pouco mais. Né? Então a gente não coloca tudo de uma vez. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar nesse formato, de colocar tudo de uma vez, né? Justamente para a gente ter um erro menor, né? Uhum. Aí, mas mesmo sabendo disso, a gente consegue saber quanto vai dar de volume e tudo mais, a gente consegue ir tendo essa orientação, assim, para conseguir alcançar o objetivo. E se eu quiser, eu posso fazer vários procedimentos no mesmo dia? Tipo, eu quero marcar minha Sim, mandíbula, preencher minha olheira e fazer o meu nariz. consegue fazer, sim. A Ué, vai ter gente, como a interferência. gente tem diversos procedimentos, né? Então, por exemplo, tem alguns que eu sei, por exemplo, que se eu fizer o teu preenchimento labial no início do procedimento, lá no final vai estar ruim, porque ele vai estar inchado já, né? Então a gente consegue fazer vários procedimentos numa sessão e eu faço ainda um planejamento do ideal, assim, tipo, então, vamos começar fazendo o equipamento, vamos fazer o botox, depois isso, depois aquilo, depois um bioestimulador. A única coisa que eu não consigo fazer é, por exemplo, assim, 2 procedimentos na mesma região, sabe? Hum. Se for no mesmo plano. Se for em planos diferentes, assim, em profundidade diferentes, porque o nosso rosto são várias camadas, né? Então a gente tem osso, gordura profunda, que a gente fala, musculatura, gordura superficial e depois a pele. Então, às vezes, se eu quiser colocar um produto na tua gordura superficial e outro produto na gordura profunda, eu consigo colocar 2 produtos na mesma região, mas porque eu estou em camadas diferentes da tua pele, né? Mas por isso que a gente consegue fazer muita coisa numa sessão só, se for o Uhum. caso, né? Tem muitas vezes o paciente vem de fora, coisa mais É. clássica. Fim de ano, o que vem de gente que mora fora, que vem visitar a família, e às vezes por questão de preço aqui, o Brasil é muito mais barato, e também o câmbio, né? Eles ganham muito dinheiro no câmbio, né? Uhum. Então, às vezes os pacientes vêm aqui, quer fazer tudo, porque vai ficar 2, 3 semanas só no Brasil, né? E aí quer fazer o máximo numa sessão só. Daí a gente consegue, bem planejado, a gente consegue fazer bastante coisa. Se for da questão das superfícies, a questão do preenchimento de olheira, ela é feita numa superfície mais profunda ou é mais Você rasa? conhece alguém que deu errado, né? Não, é porque Não? você estava falando da super... Eu acho que eu não conheço ninguém que Você fez pensou? olheira. É Mas é porque porque você assim, falou que na mesma camada pode dar errado. Eu fiquei pensando se, por exemplo, fazer olheira e fazer, tipo, aqui do lado, assim, o pé de galinha. lembra que eu te falei, assim, a olheira, se a gente for fazer de preenchedor, é uma coisa, e o pé de galinha a gente faria com botox, é outra coisa, Ah, tá. tá? Entendi. Então daria pra fazer os dois na mesma sessão, por exemplo, porque o Hum. botox eu vou colocar na parte muscular. E o preenchimento, eu coloco ele ou justa ósseo, que é tipo imitando o osso, né? Por exemplo, quando eu quero desenhar uma mandíbula, eu quero fazer o papel do osso. A pessoa não tem a mandíbula desenhada porque o osso dele ali é pequeno, é pobre, né? Então eu faço esse papel do osso. Na olheira, é uma região muito delicada, porque é a pele mais fina do rosto todo, a gente tem na região da pálpebra inferior.
Então, se a gente pegar aqui e pegar aqui, você vai ver a diferença de espessura da pele. Umas pessoas chegam até a ser 0,3 milímetros de espessura. É muito fino. Mas aí você coloca bem E na aí, se superfície. você colocar produto, às vezes fica muito produto, ou colocar produto no plano errado, fica marcado. Você cria Fica uma aquela bolsa. bolsa Exato. horrível. Por isso que eu perguntei se você já viu, porque é muito comum isso acontecer. Quando o Entendi. profissional ele erra a profundidade ou a quantidade de produto, cria bolsa, né? Por isso que eu te falei, eu gosto de colocar menos, porque eu sei que vai ganhar um pouco de volume. E respondendo a tua pergunta, o preenchimento da olheira ele vai profundamente. Por quê? Na região da olheira a gente não tem gordura superficial, então a gente só tem gordura profunda. Então a gente tem que fazer o papel da gordura profunda. Então por isso que a gente vai colocar o produto preenchedor lá no fundo, lá perto do osso. Então, Você faz aquelas marcações, sabe, com... Aqueles desenhos com lápis. Por que serve aquilo? Porque eu não entendo nada daquilo ali. É É orientação. umas linhas, assim. Tem gente que desenha, né? Ai, antes de aplicar, você diz. Isso. Quando você vai fazer, tipo, cirurgia de silicone também. Faz Ou todo o abdômen, faz um desenho, desenho aham. ali, mas... Eu não entendi pra que serve aquilo. Como é que a pessoa se acha? Tipo, pra mim, a linha, eu acho que... faz um ponto onde você vai colocar, talvez. Eu faço alguns pontos de orientação, sim, mas eu não sou aquele que desenha tudo, assim, no osso do paciente, mas eu faço para orientação, assim, sabe? Como a gente trabalha numa região muito delicada, às vezes eu sento o paciente de frente, assim, eu falo, dá um sorriso, tá? Relaxa, conversa, fala comigo. A gente vai conversando, assim, eu vou vendo os pontos de questão de mímica facial. Porque, por exemplo, às vezes eu quero preencher essa região, mas eu não quero dar volume para o paciente quando ele sorri. Tipo, eu não quero que ele sorri e fique com aquela bochecha gigante. A bochecha do cara dos Jogos Mortais, sabe? Sim. Do G-Sol lá. Eu não quero que ele fique daquele jeito. Então, eu faço eu marco, desenho o rosto, justamente falando assim, aqui eu não posso colocar produto nenhum, porque eu não quero dar esse volume. Então, a gente É pra você se encontrar, essas linhas. serve de orientação. Entendi. Eu uso bastante pra isso, assim, tipo, onde eu não vou colocar, onde eu preciso colocar, pra gente ter essa orientação. Sabe uma coisa que eu tenho... Pode falar. Porque muda, né, muito. Porque o paciente não vai estar sorrindo enquanto eu tô fazendo, né? Sim. Geralmente ele tá aqui um pouco tenso, mas ele tá meio travado, né, na cadeira ali. Mas daí a gente consegue fazer em dinâmica os desenhos, as marcações, pra poder reproduzir quando estiver em estado normal. A atenção do paciente influencia na hora de fazer? Muito, 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 muito. Tem que estar bem relaxadinho. Sim. A nossa cabeça, né, ela é uma coisa de doido, assim, sabe? Eu tenho uma vez, eu tive uma auxiliar minha que a gente fez alguns procedimentos, cirurgia nela e tudo mais, e ela era muito tranquila, assim, tipo, muito tranquila. Tanto que uma vez a gente fez, tipo, até um retoquezinho, uma plastia gengival dela, assim, sem anestesia. Tipo assim, era um cortezinho muito pequeno. Ela falou, não, passa uma pomadinha tópica e vamos fazer. Eu não sentiu nada de dor. Aí depois de um tempo a gente foi fazer uma cirurgia nela, um lado totalmente normal, assim, tipo, sem dor, sem nada. No outro lado ela sentiu um pouco de dor, começou a ficar nervosa, assim. Nervosa. Daí ela mesmo falou assim, respira fundo. Ela falou, cara, mudou totalmente, assim, tipo... Como o psicológico da gente começou a ficar ansiosa, e daí mesmo ela mesmo se ligou, né, se tocou disso, voltou, conseguiu se acalmar, mas eu percebo que o sistema nervoso influencia muito, até na questão de sentir dor, sabia? Tem paciente, se a paciente está com o sistema, tá muito nervoso, ela sente bem mais dor, porque o organismo está em alerta, né? Então qualquer coisinha, ele tá tipo, aquele caso que às vezes faz algum barulho, a pessoa leva um susto, assim, porque tá esse sistema de alerta, né? Mas o sistema nervoso influencia bastante. Por isso que a gente conversa bastante. Liga uma musiquinha no consultório. Anestesia, pergunta da vida. Eu falo que é basicamente, às vezes, uma terapia que os pacientes vão lá. Porque daí, até esses dias, eu tava dando um curso e uma das pacientes modelo do curso era uma paciente minha, que é extremamente, assim, dolorida, assim, sensível. Reclama bastante de dor. E daí ela foi fazer o procedimento com a aluna fazendo, então ela já tava num sinal de alerta, assim, né? Daí comecei a conversar, perguntar da filha, da família, e aí ela foi falando, de repente acabou dela. Já acabou? Não senti nada. Daí eu falei, tipo, a gente vai usando as armas que tem para conseguir deixar o paciente relaxado, assim, né? Até o ambiente da clínica a gente tenta fazer o máximo, assim, né? Se vocês forem lá no meu consultório, você vai ver que a luz é amarela, assim, né? Essa luz branca de consultório. Aí tem uma musiquinha. A gente tenta deixar o ambiente mais agradável possível, assim, para não ficar com cara de consultório, assim, cara de hospital.
Então a gente tenta fazer isso, serve um café, né? E tenta, tipo, deixar o paciente mais relaxado possível. Por isso que tem muito paciente até que fala, meu, eu amo vir aqui. ou tem paciente que caça procedimento pra fazer pra poder Só pra voltar. Pra ter... Tem algum procedimento, assim, que você, sei lá, nunca vai esquecer, que foi um procedimento muito especial, ou um Deixa eu específico, assim, pensar, Algum que- resultado marcante. Nossa, esse aqui foi... Tem sim. Um que é um antes e depois, assim, absurdo, assim. E aquele negócio, né? Porque a gente é muito ansioso, né? A gente fala do paciente nervoso e ansioso, né? Aham. E é engraçado porque às vezes o paciente, tipo, faz o procedimento, no outro dia manda mensagem. Vou querer um pouquinho, Henrique, por favor. Tá inchado, tá desse jeito. A gente fala, cara, é normal, faz parte do processo, né? Você tem que... Vai ter que ficar inchado uns dias para depois ficar bonito. E aí eu lembro que esse caso bem específico aí, a gente fez um protocolo, tipo, bem, assim, grande, assim. Tipo, foram vários preenchedores. Era uma paciente que ela precisava bastante. Depois eu até vou mostrar para vocês aqui. Ai, quero ver. Tô curiosa. E aí, ela foi embora do consultório com um resultado, tipo, ruim, assim, sabe? Inchado. E aí você fala, nossa, tipo, a gente fez tudo, assim, pra ficar bom e não ficou bom, né? E aí ela voltou com 5 dias, assim, e era, tipo, esse resultado aqui, ó. Nossa. Eu acho que eu vi isso no Instagram. Chocada. Outra coisa que eu ia perguntar. Pergunta polêmica. Pro lado tem mais uma foto. E você vê que ela ainda tá com hematoma, tá vendo? No rosto. Foi, tipo, assim, 5 dias 5 depois. dias. E aí, Gente, assim... é outra pessoa. É outra pessoa, né? É outra pessoa. Gente, Uma pergunta. chocada. Vocês Ficou muito bom. podem... Parece que nem sei se eu diminuiu, posso né, perguntar as isso. manchas dela. Sim, e as pessoas perguntam, fez alguma coisa no pescoço? Não fez, porque só de você estruturar aqui, ó, já, tipo, melhorou E a o pescoço sobrancelha, ela e fez tudo. alguma coisa? A gente fez um procedimento com uns fios aí. Porque você viu quanto que subiu, né? O olho tava Tudo, super tudo. baixo, assim. Não, e é engraçado porque se vocês olharem bem de perto, A ela tem uma boca. micropigmentação que foi feita por fora da sobrancelha. Então, tipo, a sobrancelha dela era lá embaixo. E ela pintou por fora, Aham. justamente porque eles tentaram levantar um pouco a sobrancelha dela, né? Sim, aqui, dá pra ver. E aí a gente puxou tudo pra cima, né, com os fios ali, com a cirurgia, depois a gente fez um refinamento com os preenchedores, e é um caso que eu fiquei muito contente, e eu tenho contato com ela até hoje, assim, então aquele que você tem aquele orgulho, assim, sabe, você olha e Sim. fala, nossa, ainda tá bom, ainda... Nossa, ficou muito bom, chocada. Aqui, e depois eu tenho um retorno dela com uns 4 meses depois disso, que ficou melhor ainda, né, só que daí já não gera o mesmo... Como era um caso que já tinham visto, então não gera o mesmo engajamento. Né? Aham. Rede social a gente é refém dessas coisas, Sim. né? De curtida e compartilhamento e tudo mais. Mas esse Sabe é um que uma me coisa marcou que eu tenho bastante. agonia? Agora, se for de fio, eu lembrei. De fio de sustentação. Quando coloca aqui assim, já viu? Quando coloca Mas aqui. não é esse o nome, não é um fio de ouro, fio de não sei o quê, Mas uma é de de cobre. sustentação, não é? O problema tem o fio de ouro, tem o fio de sustentação, tem o fio de PDO. Às vezes, assim, tipo, fios têm uma infinidade, assim. O fio de ouro era um fio que ele era permanente. E é o maior pepino isso aí. Porque o fio permanente... Mas é um ele fio mesmo? Era um fio mesmo. É fio, tipo, como é que fio você mesmo. enfia Então, um fio? eu tenho agonia. Tipo, eu já vi gente fazendo. O de PDO, Disso, ele fios. é de polidioxanona. Ele é um fio de sutura. Então, pensa quando vocês fazem uma cirurgia muito invasiva que tem que dar ponto lá no estômago, por exemplo. E aí, como é que eles vão colocar uma sutura que não é reabsorvível, assim, que depois tem que voltar e cortar, que ele tirar o ponto lá, tem que acessar de novo. Então, eles usavam há muitos anos na medicina esse fio que é o fio de PDO mesmo, que é um fio reabsorvível. Então, eles davam uns pontos com esse fio aí, e com o passar do tempo o organismo reabsorvia esse fio. E aí descobriram, vendo cortes histológicos e tudo mais, que em volta do fio produzia colágeno. Então eles pegaram o fio lá da cirurgia e trouxeram para a parte estética. Meu E aí Deus. fizeram os fiozinhos de tração e tudo mais, colocaram umas garrinhas na lateral dele, e a gente coloca e puxa e consegue melhorar um pouco, reacomodar um pouco de tecido. Mas eu não gosto muito. Eu acho que é um efeito muito Cinderela, assim. Tanto que tem muita gente que vai para fazer fio, eu tento falar, olha, vamos fazer outra coisa, que talvez é melhor. Nesse caso delas, é uma cirurgia diferente de fios, né? Que a gente faz trabalhando aqui na têmpora dela, que é o outro procedimento, assim, não é esse fio que você está acostumado a ver. Uhum. Esse fio, ele dissolve depois de um tempo? Ele dissolve, geralmente 12 semanas é a durabilidade dele.
E aí Nossa, você é pouquinho, sente, né? ele fica por 12 semanas na pele e o organismo reabsorve ele, mas aí o efeito do colágeno dura por mais um tempo, Ah, porque tá. em volta dele é feito Uhum. colágeno. Eu já fiz em mim, né? A gente já faz alguns testes na gente. E aí você sente, né? Eu fiz na pálpebra, coloquei aqui na pálpebra para melhorar a questão da qualidade da pele e tudo mais. E aí você sente o fio, né? Quando você passa a mão, você sente um pouquinho nos primeiro mês ali, segundo Tá, Ai, deve então ter se mês. for na agonia. pálpebra, não. Não dá pra substituir o preenchimento. O preenchedor na região da olheira é só para profundidade. Então, se você tem aquele afundado nessa região, daí você preenche. Muitas pessoas têm flacidez, né? Tipo, a pessoa, que te incomoda? Eu dou um sorriso e forma aquelas linhas embaixo, daí isso é flacidez. Por que que dá flacidez? Primeiro, a pele é muito fina, né? Eu falei pra vocês, é o lugar onde a Uhum. pele é mais fina do rosto inteiro. E segundo, você pisca 20 mil vezes por dia, né? Então, você pega uma pele fina que você fica ainda tendo esse estímulo do movimento. Então, a tendência de ela ficar... Eu sempre falo, o primeiro lugar que vai mostrar sinal de envelhecimento é a região dos olhos, que é o que as pessoas mais começam a se incomodar Uhum. mais cedo. E aí a gente teria que, às vezes, fazer um tratamento para melhorar a questão da textura da pele, né? Engrossar um pouco a pele. E aí tem os fios e daí tem o Ultraformer, por exemplo, tecnologia, Uhum. né? Tem várias opções ali de tratar. Várias opções não, eu acho que são opções. A gente tem poucas opções para a região dos olhos, justamente por conta dessa pele ser muito fina, né? Então, assim, por exemplo, se você tem flacidez na bochecha, eu acho que tem uma infinidade de tratamento para te indicar equipamentos e tudo mais, né? Na região da pálpebra a gente tem um Uhum. pouco mais de restrição, né? Por conta dessa pele ser muito fina, ter esse risco de marcar, né? Então tem alguns cuidados que a gente tem que ter para não criar nenhuma iatrogenia no paciente, né? Sim. Antigamente eu tinha a impressão de que era bem mais mulheres que procuravam a harmonização do que os homens. Sim. Mas hoje eu acho que tá meio igual, né? A procura. Eu. Ou você ainda acha que as Não, mulheres assim, procuram mais? eu atendo bastante homem. É. Bastante mesmo. Porque eu Assim. acho que as mulheres são mais vaidosas do que os homens, O homem, então. ele é mais envergonhado, né? É. Ele tem tinha um pouco de tabu, assim, até agora tá diminuindo bastante. Antigamente eu percebia que eu atendia muito homem, assim, que a mulher levava, sabe? Ia por obrigação. Hoje em dia eu percebo que os homens estão se cuidando mais, né? E aquele negócio, assim, tipo, de parar de ter esse estigma, assim, sabe? De Uhum. falar, meu Deus, procedimento É estético. um tabu, né? Que É um foi tabu. criado que. E aí hoje em dia eu percebo que mudou bastante isso. E também por ser homem, então acho que eles têm às vezes um pouco mais de, de confiança, assim, sabe? De abertura, assim, para ir fazer, Uhum. sabe? Os procedimentos. Então eu atendo bastante homem. E eu falo assim que o homem até ele é mais fiel, assim, sabe? Na questão de Do retorno ali. retorno e tudo mais. Porque o homem é tipo. Que nem barbeiro, assim. O cara corta o cabelo 20, 30 anos no mesmo lugar, assim, né? Então, se o cara vai fazer lá, ele sempre Sim. marca o retorno, ele vai certinho, né? A mulher é muito disso, né? A mulher é muito imediatista, né? Se ela ligou no Uhum. consultório, eu quero horário essa semana, não tem, ela vai fazer em outro lugar, porque ela precisa fazer, porque ela quer. Depois se arrepende, volta, né? Uhum. Fala, meu Deus, eu fui lá, não gostei, não sei o quê. Então, fala, por que não esperou uma semana, né? Ou Eu às sou muito vezes... assim, de, tipo, deixar pra fazer quando. Quando tiver vontade eu faço. Cabelo, cortar cabelo, gente, acho que eu corto uma vez no ano. Juro pra vocês. Agora, o meu marido, ele corta a cada 15 dias. E ele nem tem cabelo, É gente. pouquinha E coisa, ele corta a cada 15 dias. E, tipo, é como se fosse uma um rotina. É como se ritual, fosse, né? tipo, um futebol Tipo da futebol. semana. É, E ele corta o cabelo. Gente, eu fico chocada, porque assim, é bem isso. Eu acho que os homens são bem mais comprometidos regrados, no assim, negócio. aham. E aquilo ali, ele olha e fala pra você, quando eu tenho que voltar? Você fala, daqui 6 meses. Marca lá, deu a dia, ele volta, assim. A mulher, se você falou 6 meses, ela vai falar assim, não, ainda tá bom. Eu acho que eu não vou agora, não. Ainda tô Aí, bonita. aí ela posterga. Daí ela quer marcar, tipo, por exemplo, ali 30 dias. Daí às vezes não tem horário. Daí ela fica, meu Deus, como não tem horário? Eu falo, cara, tinha um horário, né? Você que Sim. desmarcou porque você não queria e tudo mais. Mas eu vejo que tem aumentado bastante, assim. E eu falo assim que tem, principalmente tem um problema, né? Que o homem, quando ele tá namorando ou quando tá casado há muito tempo, ele vai se acomodando, né? Aí o homem solteiro, ele vai sempre certinho. E o homem, depois que divorcia, aí se ele chegar lá no consultório, você vai falar, ó, você precisa fazer isso, ele vai fazer tudo, né? Opa.
Ele vai fazer tudo, né? Depois do divórcio ali, tudo que você falar, tem que plantar 10 bananeiras, Ele vai fazer. Porque ele quer, né? Melhorar, ele quer. E aí, Ter uma rotina de skincare, assim, depois de procedimento, ajuda a preservar por mais tempo o o procedimento em si. procedimento? O procedimento em si, não. Tipo, não é a sua rotina de skincare vai fazer com que teu botox dure mais ou teu preenchimento fique melhor. Uhum. Mas você ter a pele boa ajuda bastante, né? Porque a pele, basicamente, ali é o em volta, assim, né? O pacote presente, né? Então, você ter esses cuidados, você cuidar, né? Evitar a exposição solar, passar protetor, ter essas rotinas vai fazer com que tua pele seja melhor. O aspecto fique melhor, né? Justamente isso. E ajuda na qualidade da pele, assim. Né? Quanto melhor for sua pele, mais bonito vai ficar o resultado, né? Mesma coisa você fazer um procedimento lindo numa pele toda manchada, então, assim, deixa de ficar bom por conta do aspecto da pele, né? E agora entrando na questão das redes sociais, assim, o quão problemático você acha que é hoje o uso das redes sociais em questão de aparência? Desde a questão da galera ver pessoas fazendo procedimentos até o uso de filtros, assim, e achar defeito nela por conta Por disso. conta dos filtros, né? Eu acho que a rede social, a gente não pode tacar tanto tacar tanto pau nela assim, porque ela um pouco democratizou, né? Tipo, hoje em dia, eu acho que assim, tipo, hoje o padrão de beleza é ditado pelas redes sociais, mas antes das redes sociais tinha outras coisas, né? Tipo, a TV, Revista. as revistas e tudo mais. Então, eu acho que democratizou bastante. Porque hoje você segue quem você se identifica, né? Então, é basicamente isso. Assim, você não gosta desse tipo de estereotipo aqui, você vai seguir o que você gosta, né? Então, isso eu acho que democratizou. Então, as bolhas, né, que a gente fala, assim, né? Então, você tá numa bolha, aquilo que você vê e tal, aquilo que você acaba acompanhando, aquilo que você acha bonito e você gosta, né? Agora, os filtros é um grande problema, né? Porque daí a gente começa a criar dismorfia, né? As pessoas, elas acabam começando a não se identificar quando se olha no espelho, porque elas ficam usando muito filtro, usando... até postando, né? A pessoa, acho que ela... Na rede social, ela só tem o filtro, né? Assim, ela não tem uma foto sem filtro, no caso, né? Então, eu acho que isso cria um certo tipo de problema. É claro que, se a gente for pensar nas excentricidades, assim, tipo, dessas pessoas que têm a boca muito volumosa ou que parece um personagem de cosplay, assim, que tem o público dela, né? Tem aquele público que se identifica com aquilo, né? Então, é minha opinião, né? Sempre existiu isso. Só que antes ninguém via, né? Então eu falo, não é que agora existe um monte de terraplanista. Sempre existiu, só que eles estavam espalhados, né? A partir do momento que você botou na rede social ali que um começou a encontrar com o outro, aí parece um monte de gente, né? Então eu acho que nessas questões das excentricidades, assim, dessas pessoas que gostam do diferente, que gostam de, tipo assim, os exageros e tudo mais, tem ali, você vai falar, tem muito mais hoje. Não, é que hoje a gente vê, né? E a gente adora ver umas coisas bizarras, né? Sim, eu eu falo adoro. que, assim, a coisa que eu acho que mais dá, tipo, engajamento, assim, tipo, essas coisas, assim, de visualização, compartilhamento, é coisa que deu errado, né? Tipo, a gente adora ver esse tipo de coisa, assim, né? Às vezes mais do que as coisas que deram certo. Então, a gente acaba dando palco para essas coisas, né? Então, você vai falar assim, nossa, todo mundo com essa boca desse tamanho, fica compartilhando, olha que fulano, como é que tá ciclano. A gente acaba gerando isso aí, né? Mas eu acho que a rede, as redes sociais, elas democratizaram. Então, você acaba se espelhando em quem você gosta de acompanhar, gosta do estilo, gosta da aparência. Então, acho que democratizou um pouco, assim, nesse E você acha que depois da pandemia, esse desejo Porque, querendo ou não, as pessoas ficaram mais em casa, né? Totalmente, aumentou né? mais, assim, o desejo das pessoas fazerem sim, as harmonizações? Eu lembro que até foi uma preocupação, né? Porque na época eu já fazia muita harmonização, era tipo o que eu mais... hoje em dia, né, o que eu mais faço no consultório, e na época também já era assim, e aí você fica preocupado, porque não é um bem de primeira necessidade, né? Então, né, é uma coisa bem supérflua, assim, no caso. E só questão de autoestima e tal, né? Mas é uma coisa que não é de primeira necessidade.
E aí a gente percebeu que teve um aumento bem grande, bem exponencial, assim, da quantidade, da procura das pessoas. Eu acho que também porque começou a sobrar dinheiro, né? Ninguém viajava, Ah, é. Só em ninguém E eu acho que é casa. também porque tinha tempo da pessoa se observar. se olhar no É. espelho. Não tinha nada pra fazer, daí, Aham. né? E também muita videochamada, muita reunião por Zoom, e aí as pessoas começaram a se olhar muito na Pela câmera, né? câmera. E aí coisa mais comum. Eu vim aqui porque eu comecei a me olhar e eu comecei a ver e não sei o quê, e aí aumentou bastante depois da pandemia, assim. Achei que teve uma mudança, assim, sabe? Na quantidade de pessoas procurando procedimentos. Calma. Cabeça vazia, oficina do diabo. Todo mundo fazia tudo, né? Pintava a parede em casa, É. arrumava o que fazer, né? E Arrumar. aí foi o que o Henrique falou, né? Olhava muito pro espelho, teve tempo para olhar, né? Achei a Uhum. pandemia. Você estava falando da síndrome da dismorfia corporal, até tinha colocado na pauta. Você acha que hoje existem pacientes que procuram por harmonização, mas na realidade, às vezes é um problema mais interno dela do que estético? Totalmente. E você tem esse Totalmente. contato, assim, com o paciente nesse Sim, eu já tive sentido? paciente com É. dismorfia, já tive, sim. Geralmente a dismorfia, ela tá descontando, né? Tipo, acho que qualquer compulsão, né, que a pessoa tem, ela tá descontando alguma Uhum. coisa, assim, né? Mas as pessoas, elas, assim, acontece, a gente tem que ter bastante cuidado, assim, também para conseguir tratar esse tipo de pessoa, né? Mas é uma coisa que hoje em dia eu percebo que a busca pelo natural aumentou muito, assim, principalmente nos últimos anos. Então, cada vez menos eu tenho visto essas pessoas com dismorfia. Ou essas pessoas pedindo resultados irrealistas, assim, sabe? Tipo, Uhum. quero a boca da Angelina Jolie. Você fala, cara, tu pode ter a boca. Você pode ter uma boca bonita, mas vai Você ser a pode ter a sua boca da boca. Eliana, da Angelina Jolie, a gente não vai É estar uma coisa conseguindo. muito específica. Mas hoje em dia isso parou bastante, né? Eu lembro que lá no início, assim, as pessoas chegavam com a fotinha assim na mão, assim, ó. Sabe? Eu vi Tipo essa assim. Quero boca ficar aqui no assim. Aham. Instagram. Mas chegava com a fotinha na mão. Ou boca, tipo assim, de alguém que seguia. Eu acho fulana bonita. Eu quero essa boca. Ou filtro. Chegar com filtro. Olha, eu fiz o filtro aqui, olha como é que ficou. Será que dá pra ficar desse jeito? Isso acontecia muito antes. Hoje em dia eu acho que as pessoas elas têm um entendimento maior, espero eu. Ou os que eu tô atendendo estão tendo um entendimento maior, ou eu tô curando elas, né, já durante o processo. Mas diminuiu bastante, né? Mas essa questão da dismorfia, da pessoa chegar e falar assim, meu Deus do céu, eu tô derretendo, você olha pro rosto super bem. Ou a minha boca tá pequena e a boca é gigante, sabe? Acontece bastante, assim, ainda. Pouco, mas ainda acontece. E acho que é porque antes era tudo muito novo. Então todo mundo devia É. querer fazer. Aí com o tempo foi passando, aí a galera foi vendo que em algumas pessoas foi dando errado, porque fez Sim, demais. sim, Aí a sim, pessoa sim. vai tirando aquilo. Se Mas eu acho que isso se arrependendo. enquadra em várias coisas também. Por exemplo, você vai pra uma festa e você quer fazer um penteado. Aí você abre na internet, daí você olha uma pessoa com o penteado e pensa assim, nossa, ficou lindo. Só que o rosto da É pessoa outro Sim. formato. é outro formato. Sim, Agora que sim, você sim, coloca sim. aquele penteado, não fica igual. A O corte questão. de cabelo, isso eu acho que em qualquer área, assim, né? Muito, muito, muito. Roupa mesmo. Roupa, quando você vê no manequim, é uma coisa. É, Vai botar, é outra. É bem... direto na internet, né? Aquelas fotos no site e em Aham, casa quando chegou, né? exatamente. Mas não, é isso também, né? Acho que as pessoas estão entendendo um pouquinho mais sobre isso, né? E eu acho que a busca pela naturalidade aumentou muito também. Então isso faz com que as pessoas evitem aquela questão do over, né? Uhum. De exagero, de muito preenchido, de muito evidente, do que fez alguma coisa, né? Até os homens, por exemplo, você perguntou antes, eles não querem que fique evidente. Eles querem fazer, mas não querem que fique evidente, né? Não querem que ninguém perceba, assim. Então a gente consegue fazer o procedimento até de uma maneira diferente para não ficar evidente que ele fez alguma coisa e tudo mais. Uhum. Mas a dismorfia, eu acho que também está muito ligado com a tua conduta de trabalho. Então, assim, a pessoa que tem a dismorfia, ela vai procurar aquele profissional que gosta, de que publica essas coisas exageradas. Então, eu acho que por conta disso, que eu acabo recebendo pouco também, né? Uhum. Porque a minha conduta é uma conduta que ela vai mais pro natural, pro mais sutil, pra gente gerenciar o envelhecimento, entendeu? Então, eu acho que eu percebo um pouco disso. Então, eu percebo que parece que tem profissionais que gostam daquela boca parecendo duas salsichas,
E aparece um monte de... Ela faz toda semana uma boca parecendo uma salsicha. Então, tipo, as pessoas que gostam disso, elas vão procurar esse tipo de profissional que gosta disso, que é a conduta de trabalho dele, né? Então, eu acho que por conta disso acaba aparecendo pouco pra mim. Pode ser que tenha muito mais aí, mas daí é aquilo que eu falei da bolha, né? Não tá na minha bolha, né? Sim. Que eu acabo vendo, presenciando. Mas acho que acaba indo para esses profissionais que são mais excêntricos, né? Que gostam essa linha de trabalho de mais exageros, né? E tudo mais. Agora, pra gente ir pra última parte, pra ir pra já caminhar no final. Que é isso, já? Já. Passou tão Passou rápido. uma hora, você acredita? Vamos falar sobre isso? os casos midiáticos, assim. Tá, agora você quer vir com Agora a cortes. parte Agora Quer vir com faltou polêmica. Falta o nosso nosso sino aqui de pra pergunta gente polêmica. tocar, que é o polêmico. Nas últimas semanas, teve alguns casos midiáticos de procedimentos estéticos, do pirindifenol, aí teve o outro do glúteo, da harmonização de glúteos e tal, Sim, dos sim, influenciadores. Como que você vê esses casos midiáticos ainda vindo, pode ser que tenha vindo de profissionais, né, especializados ou não, e como que você faz para passar a segurança para os pacientes que não te conhecem ainda pelas suas redes sociais? Primeiro eu falar algumas semanas é porque já era pra gente ter feito esse podcast faz tempo. Né? Nós estamos enrolando. Mas, assim, os dois casos específicos que você está falando, os dois, as profissionais, não dá nem pra falar, né? As mulheres, as influenciadoras, elas não tinham nenhum tipo de graduação. Nada. Então, isso é muito complicado, né? Porque... eles não sabem o risco que estavam, né? Eles estavam achando que era uma coisa simples, passar um negócio no rosto da pessoa, mas não sabia a gravidade do assunto, né? Como a gente sabe que, por exemplo, o fenol ele aumenta um pouco a frequência cardíaca, a saturação, por isso que é feito todo um manejo diferente, um acompanhamento do paciente, né? E é complicado porque, assim, os profissionais bons pagam pelos ruins, né? Então, a Anvisa, ela proibiu, né, o uso do fenol, por exemplo, a comercialização. E eu falo assim, é difícil, né? Porque vocês, por exemplo, não compram esse tipo de produto. Mas para mim, se eu quisesse comprar, é uma burocracia do caramba. Tem que fazer um cadastro numa empresa, mandar os documentos, mandar os certificados, mandar tudo assim, que eles tenham uma cobrança rigorosa, assim, sabe? Mandar o nome do paciente, tudo assim. É bem, bem difícil de comprar. Mas aí a menina lá comprava pela internet, não sei como ela conseguia. Então, a Anvisa proibir não vai fazer com que vai fazer só que os bons parem de fazer, né? Porque os ruins vão continuar fazendo. Essa menina, ela não podia estar fazendo. E mesmo assim, ela estava fazendo. Então, não é a questão da Anvisa proibir, né? Tipo, ela ia fazer da mesma forma. É complicado, mas eu acho que tem que haver essa questão da... Não fugiu a palavra. A cobrança, não, mas tipo um controle, Um controle, exato. Uma fiscalização. Isso, Uma fiscalização, saiu. Tem que ter uma fiscalização, sim, eu acho, né? Acho bem importante. O problema é que cursos online, por exemplo, né? As duas ali compraram o curso online e saíram fazer, né? Então, acho que para o paciente ter uma segurança maior, tem que ter a questão do conselho, né? Então, acho que a primeira coisa, quando você entra no perfil do Instagram de um profissional, se você não conhece ele, né? Não tem boas referências, tipo, não tem referência nenhuma sobre ele. Entra no perfil, tem que ter o número do conselho dele, o que ele é, né? Porque a pessoa... Ninguém quer esconder, tipo, né? Isso aí. Se a pessoa tá escondendo, é porque tem algum problema, né? Sim. Então, tem isso e é difícil, né? É difícil porque a rede social é uma coisa que eu sempre falo, assim, né? Tem pessoa que se vende muito bem, mas é um ruim profissional. E tem pessoa que é um bom profissional, mas não sabe se vender na rede social, né? Então, se você for levar só em consideração a rede social, às vezes você vai estar escolhendo o não profissional melhor, né, no caso. Que eu achei tanta opção, né? De comprar seguidor, comprar não sei o quê. Sim, Só que eu acho que também vai muito pela questão do preço. Porque, por exemplo, tem muita gente que faz com pessoas que não compram produtos tão... Por exemplo, só pela parte burocrática, é óbvio que esse produto, ele não é um produto barato. Então, o seu preço vai ser mais caro porque você compra produtos bons de um lugar certo, né? Exato.
Mas muitas pessoas acabam fazendo isso. Ali é mais barato, vou fazer, Pelo só preço, que né? pago o preço, porque o mais barato às vezes custa mais caro. O mais barato sai mais caro. É justamente isso. Isso que você falou tá totalmente certo. Porque assim, às vezes, quanto tá aí? Por exemplo, vamos falar do ácido hialurônico. Quanto que é um preenchimento labial com você? É X. E aí vem lá na Mariazinha ali da esquina, quanto que é lá? É tanto. Nossa, o outro lá tá me roubando, né? Queria me cobrar 2 vezes o valor. Mas aí entra o X Mas da aí tem questão, né? 50 cursos, ela 2. E é Não, e às online. vezes... Sabe? Às E é vezes online. às Aí, vezes é pô. isso. Às vezes, aí é muito mais fácil. Eu tive a faculdade, a pós-graduação, os cursos, Sim. várias coisas, e a outra lá comprou um curso, nem profissional, comprou um curso online e tá fazendo, né? Então o custo dela foi de R$2.000, É. só que também tem a questão da qualidade do produto, né? Uhum. Então, assim, é ácido hialurônico. Tudo vai ter 50 opções de ácidos hialurônicos diferentes, cada um com uma característica e um preço diferente. Então, não tem como, às vezes, eu conseguir chegar no preço. Até que tem, por exemplo, mas eu tenho que diminuir a qualidade do meu produto, às vezes. E não vale a pena, né? Porque as pessoas, elas pensam muito sobre isso. Tipo, eu falei, tem ácido que dura até 2 anos, mas um ácido barato vai durar 6 meses. Uhum. E daí a pessoa fala bem assim, lá na fulana é metade do teu preço. Mas pode ser que o produto dela vai durar 6 meses e o meu vai durar 1 ano. Qual que é mais barato? Sim. Você vai ter que fazer de novo dele 6 meses. Então é errôneo, né? E as pessoas, elas têm muito disso, né? De procurar preço, né? E eu falo pros meus pacientes, eu falo assim, olha, tem opção mais barata. Mas a gente tá falando do seu rosto, né? Tipo, É uma coisa economiza. que. Tipo assim. É você. É você. E Você faz um assim, negócio aqui, vai ficar escondido. Mas sim, aqui não tem como exatamente. Você esconder. fez um negócio na barriga, você bota uma blusa. Você vai pra praia, você bota um maiô. Tipo, ou você não tira a camiseta. Uhum. Agora no rosto, você vai fazer o quê? Você vai usar óculos e máscara pra esconder o que você fez? Então eu falo, não tem por que economizar. Vai economizar na brusinha, vai economizar no jantar do japonês. Investe no rosto. Coisa boa é produto bom. Não tem o porquê você usar produto ruim ou ir em lugar suspeito também. Porque isso acontece muito, né? Tipo, lá o caso da menina que levou o rapaz a óbito era num salão de beleza. Então a gente Putz, era totalmente no fora. salão. Então, tipo assim, uma sala lá colocava mega hair, na outra sala lá fazia o fenol no rosto. E aí até vocês viram que o que aconteceu? O SAMU chegou. O SAMU chegou lá, eles não tinham nem espaço para colocar a maca, porque a sala era muito estreita. Então, eu, quando vou fazer um projeto na vigilância sanitária, assim, eu vou fazer procedimentos injetáveis e tudo mais, eles exigem uma metragem mínima, diferente de uma metragem de salão, que a pessoa está fazendo uma depilação só. Sim. Entendeu? Então, ela tinha alvará de funcionamento, para um salão, não para uma clínica de estética. Né? Então isso aí muda até o preço, porque uma coisa você ter uma clínica, outra coisa você ter um salão, né? Muito, um custo que você tem que ter projeto para resíduo, porque você vai trabalhar com agulha, descarte para pérfuro cortantes. Você acha que ela tinha isso aí? Não tinha nada. Então fica mais barato, realmente, para você fazer um procedimento quando você está fazendo num lugar que não tem esse anteparo, né? Esse cuidado. Sim. E aí o SAMU chegou lá, não tinha espaço para maca, então atrapalha no manejo do paciente. Ela não conseguia, tipo, ela deitou o paciente no chão e teve que arrastar uma coisa para o lado, para o outro, para conseguir fazer os primeiros socorros. Então tem tudo isso que influencia. Então por isso que quando você for procurar um lugar para fazer, você tem que procurar um lugar que esteja de acordo, né? Não adianta você... lá a mulher do salão indicou, lá na salinha lá do fundo. Não adianta, né? Tipo, né? E não tem como a gente competir com Sim. isso, né? Não tem... Eu nem quero. Tipo, não é a intenção, né? Isso aí. Porque... Mas é bem o que a gente falou antes. Às vezes chega um negócio tão ruim pra você, porque a pessoa já passou por vários profissionais, Sim. que aí ela viu que, tipo, paguei barato, só me lasquei, vai ter que ir pro caro no fim. Exato, aí acaba sendo mais caro. Mais caro. Porque fazer 2 vezes é mais caro. E pra consertar a cagada dos outros também é mais caro, né? Porque... Eu perguntei pra você antes da questão dos exames, porque antes de acontecer esse caso, eu vi a matéria do Fantástico e tudo mais, dos profissionais falando. E eles falam que, tipo, para fazer determinados procedimentos, o profissional, ele tem que exigir do paciente fazer exames médicos, pelo produto ser muito invasivo. Sim. Alguns procedimentos a gente pede. Quando o procedimento é mais invasivo, a gente tem que solicitar mesmo. Ainda mais ver o histórico do paciente, né? Ver toda aquela questão. Porque é uma coisa...
você ir lá fazer um botox, que é uma coisa simples, outra coisa é você ir fazer um peeling de fenol, né? Até eu, particularmente, gosto de fazer o peeling de fenol só com assistido por médico mesmo. Então, eu gosto de ter uma equipe de anestesista que sai do paciente, faz todo o controle, todos os parâmetros, assim, por segurança, né? Então, dependendo do que você for fazer, assim, eu priorizo por isso, né? Até porque você não pode... O paciente tem que estar, né, fazendo procedimentos seguros, que não bote a vida dele em risco, né? Uhum. Você falou antes do fenol. Não dá para pegar em grande quantidade? É por paciente? O fenol, ele tá proibido. Agora não dá para comprar nada dele, né? A Anvisa, ela proibiu a comercialização e até a data desse podcast, ele não tá Liberado. vendendo. Mas foi Pode ser por conta que disso? Foi por conta disso. Meu. Foi depois disso aí que aconteceu, eles meio que quiseram tomaram uma atitude e proibiram a venda, né? O caso da mulher que morreu lá colocando, acho que PMMA no bumbum, né? No glúteo. Era, hã? O PMMA ainda não foi, né? Mas acredito que também daqui pode ser que eles proíbam agora nos próximos Como dias. que é esse que eu não sei? Ai, eu não vou arriscar falar porque eu vi meio por cima, mas... O PMMA, ele é um preenchedor definitivo. Então, porque a gente está falando que os ácidos têm durabilidade, o PMMA, ele é um plástico. É o polimetilmetacrilato. É um plástico, né? Então, ele é colocado de forma permanente. O corpo, ele acaba criando uma cápsula em volta, então ele fica lá e ele não diminui de volume, nada. E tem muita gente colocando no bumbum, né? Porque quer ficar com o bumbum bonito. Na nuca. Bumbum na nuca. E aí... Tem gente que usa no rosto, Nossa. No rosto, tem gente. Tem até um caso bem midiático aí, que a mulher fez o lábio e o queixo, e aí depois ela foi achando que era ácido hialurônico, e depois ela descobriu que foi era isso? PMMA, e daí ela tá fazendo tipo um diário de tudo que ela faz, todo o processo, teve que fazer remoção. Dá pra remover, pelo menos. Remoção cirúrgica, ela perdeu o lábio, ela é assim, né? Gente, chocada. Eu acho que Um foi pedaço o que eu do vi. queijo. E depois Nossa, que você coloca também, que você coloca na bunda, também não tira. Não tira, só com cirurgia, daí fica com um buraco, né? Porque aí que tá o problema dele, ele não tem reversibilidade, né? Então, assim, é um produto que, aquele negócio, você pode fazer 50, deram certos, mas agora você faz um que deu errado, cara, basta esse pra te incomodar. Mas ela faleceu por quê? Essa do bumbum, eu não Eu acho cheguei a que ver era. notícia Eu vi inteira. meio por cima, mas era algum erro de coisa. aplicação, Aplicação. Parece que foi na hora da recuperação. Tipo, ela já tinha feito. Aí, se eu não me engano, foi no processo de Foi no recuperação. processo assim. depois, né? É que... E parece que ela já tinha feito alguns outros procedimentos estéticos. Era uma influenciadora, ela já tinha vários procedimentos. E daí, tanto que a mãe dela fala que, tipo, a mãe dela aconselhou ela não ir, que ela não precisava mais e tal, mas por ela, sei lá. Busca, né? Pela perfeição, viciada né? em Busca coisa. pela perfeição, né? Foi fazer Mas é complicado. Mas eu vi que a mulher que aplicou, ela não tinha, né? Ela não tinha nem alvará de funcionamento, né? Eles até tiraram foto do consultório dela, o lixeiro sem sacola, sabe? O produto jogado direto, sabe? Não tinha nem essa questão do cuidado, assim, de higiene mínima, assim, nem o mínimo, sabe? Então é bem complicado. Por isso que não dá pra você se arriscar nessas coisas, assim, né? Pois Querer é. fazer. Que É um pavor. negócio tão... É que não pode banalizar, né? É procedimento estético, mas é saúde, né? A gente não pode banalizar as coisas desse jeito, né? Mas as pessoas estão tão acostumadas agora, né? Porque todo mundo... Com a internet, todo mundo tem acesso a Sim, 300 sim. mil coisas de curso. E aí, todo mundo tá meio que acostumando que, sabe? Qualquer pessoa pode fazer E qualquer é aquela coisa. coisa do TikTok também, né? A pessoa ensinando a passar limão no rosto pra clarear, que queima o rosto é mentira. E as pessoas vão lá e fazem, né, cara? Eu fico abismado com esse tipo de coisa. Eu lembro que na faculdade, uma vez, uma professora minha falou bem assim, um dia que pra dor de dente, eles usavam o ácido da bateria de carro, sabe? Essas baterias assim, tem um líquido lá dentro, eles colocavam no dente pra parar de doer. E ela me falou isso e eu falei, cara, isso é um absurdo, ninguém vai fazer um negócio desses, né? De carro, Bateria gente. de carro. E eu também fiz a mesma cara que você fez. Eu falei, não pode ser. É que Não é assim, possível que alguém vai fazer um negócio desses. E faz, né? E Isso que é aí o pior. depois,
trabalhando e tal, recebi um paciente que ele falou, não, esse dente aqui eu tinha muita dor, daí me falaram para colocar bateria de carro, e aí eu fui lá e coloquei. Gente, tô chocada que as E pessoas aí eu fazem falei, isso. e aí, né, o que aconteceu? Daí ele falou, não, parou a dor, né? Eu falei, claro, né, derreteu o teu nervo inteiro lá dentro do dente, né? Ele falou, eu lembro que eu coloquei embaixo de uma árvore, eu desmaiei de dor, e acordou horas depois, daí, e daí falou, a dor passou. Daí eu falei, cara, é real, as pessoas fazem, elas acreditam nessas coisas e fazem. Meu Então tem tudo Deus. isso, né? Às vezes até tem gente que ensina no TikTok a fazer um preenchedor. As pessoas vão lá e compram e fazem na frente do espelho, né? Eu falo, é corajoso, né? Ah, eu já vi várias pessoas também falando sobre clareamento de dente, que daí você passa não sei o que Sim. no papel alumínio, aí você. Aham. Gente, eu Ou fico chocada. esfrega com carvão. É, E aí fala, os dentistas querem roubar o seu dinheiro, porque eles, né, tipo, eu falo, cara, da onde que uma coisa que lixa vai clarear teu dente? Vai lixar teu dente, né? Então Ai, que agonia. é complicado, mas as pessoas acreditam. E justamente para querer economizar, né? Então é complicado. E não é só, né, nisso, né? Também tem questão toda a sim. parte da estética, da harmonização, que também acaba acontecendo. Mas é o que você falou, né? As pessoas vão, depois se arrependem, depois querem E tem que procurar. procurar É. outro profissional. E qual dica que você dá para as pessoas que querem começar a fazer procedimentos estéticos? O mínimo que seja. Desde um botox até uma coisa mais. Para pacientes, assim. Para Quem quer ser. pacientes. É difícil essa pergunta, Além de hein? conferir se o profissional está cadastrado. Primeiro ver isso, né? Primeiro ver isso. Desconfiar de preço. Se for muito barato, não existe, a conta não fecha, né? Esses dias, como eu dou muita aula, às vezes os alunos me mandam: olha aqui na minha cidade o que a promoção que está tendo. Às vezes o valor que eles estão cobrando não é nem o valor do produto. Daí eu falo, só pode estar colocando outra coisa, né? Tipo, não pode ser aquele produto. Então, desconfiar bastante de preço. E uma coisa que eu falo é investir em bioestimulador de colágeno. Eu acho que as pessoas elas têm essa mania primeiro, tem que fazer botox, depois tem que fazer preenchimento. O bioestimulador é quando começar a envelhecer. Você começa a envelhecer a partir dos 25 anos de idade, né? A partir dos 22, a mulher já começa a ter reabsorção óssea, né? Para vocês entenderem um pouquinho, só para pincelar, para fazer sentido o que eu estou falando para vocês, durante o processo de envelhecimento, a gente tem remodelação de todos os tecidos do nosso rosto, né? Então, o nosso osso, a base, nosso crânio, ele começa a reabsorver, por isso que a gente vai perdendo margem, contorno e tudo mais, né? Então, ele reabsorve ângulo de mandíbula, o queixo, o osso zigomático, todas essas regiões eles vão reabsorvendo e perdendo volume. As gorduras, constituintes de gordura que a gente tem na face também, eles vão perdendo volume, então o nosso rosto é mais cheinho, conforme a gente vai envelhecendo, ele vai ficando cada vez mais murchinho. E além dele murchar, ele também tem uma reacomodação dos tecidos ali, das gorduras, né? Então eles vão sentindo a lei da gravidade, tudo para baixo, né? Então as pessoas elas acham que elas vão começar a fazer os bioestimuladores de colágeno, vão fazer isso aí quando elas estiverem num processo já avançado de velhice. E o que eu falo é melhor você começar mais cedo. Então quanto mais você Prevenir do que conseguir remediar. prevenir, você vai conseguir envelhecer da melhor forma possível, né? E os bioestimuladores a gente consegue fazer com que você não perca suas características, né? Consegue manter o teu rosto, só que melhor, na melhor versão dele. Então, acho que investir nisso, né? Você nunca vai... O bioestimulador é difícil porque é uma coisa que você não vê diferença. Se você olha no espelho, você tá a mesma coisa quase. Se você não pegar a pele e puxar, você não vai sentir muita diferença. Só que ele tá fazendo o papel dele, ele tá deixando tua pele firme, ele tá deixando que ela pare de ter flacidez ou dela querer cair, né? Então, acho que é o melhor investimento que você pode fazer é investir nos bioestimuladores, assim. E novo, assim, já começar quanto antes, porque é aquele negócio, você vai criando uma poupança de colágeno aí, né? Para quando você precisar, quando você começar a degradar o seu próprio colágeno, você já tenha sobrando, né? Então, é isso. E para quem quer começar a trabalhar nessa área de harmonização? Estude muito, 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 parece clichê, né? Mas estude muito, de verdade. Como eu dou bastante aulas, assim, eu vejo como existem profissionais ruins, assim. E eu não tô querendo, tipo, falar de um específico, assim. Porque eu dou aula para médicos, para biomédicos, para farmacêuticos, para enfermeiros e para dentistas, assim. Eu vejo profissionais bons e profissionais ruins em todas as áreas,
né? Então, não seja um profissional medíocre, assim, estude bastante, faça o máximo de curso que você puder, leia um artigo, se atualize, você nunca sabe tudo, né? Às vezes você vai assistir a aula, você fala assim, nossa, perdi tempo. Não, tu sempre está aprendendo alguma coisa, assim. O mundo, a parte da harmonização, ela muda muito rápido, entendeu? Então tem sempre protocolos novos, coisa nova vindo. O segredo é estudar bastante, né? E se dedicar, né? Porque eu vejo que hoje todo mundo quer as coisas mastigadas, assim, né? Ninguém quer sentar a bunda na cadeira e ler um livro, estudar. Quer só que fale aonde injeta. Tipo, aonde é que injeta? E às vezes eu falo assim, tipo, injeta aqui, aqui, aqui. Mas por que injeta aqui? Tipo, as pessoas não se perguntam, eles não se perguntam por quê, né? Tipo, até querem só cola e deu. Querem só falar onde é que é, quanto que coloca e tudo mais. Então eles não sabem o porquê, né? Tipo, e eu falo assim, por isso que me falam sempre, tem muita gente fazendo. Tem, mas tem muita gente ruim, né? E tem gente boa fazendo, então isso a gente consegue nivelar, assim, de diferentes formas. Então, se você está começando nisso, estude bastante, né? Troca bastante informação. Você não sabe de tudo, você precisa dos colegas, dos parceiros que fazem também, para vocês conversarem, trocar experiências. Eu acho isso muito importante também, né? Porque tem essas pessoas que falam, não, fulano lá não presta, fulano não sei o quê. Tipo, não é assim, né? A gente precisa, nunca sabe quando vai precisar de um colega, às vezes para comprar um produto, para te socorrer, às vezes quando você está viajando para atender um paciente seu, alguma coisa assim, né? Então, basicamente ainda mais isso. porque você vai lidar com diferentes tipos de pessoas, né? Diferente tipo de pele, diferente tipo de organismo. Sim. Não é igual, sei lá, a Stephanie, que trabalha com lei. A lei tá lá, é aquela, pronto, acabou, não vai mudar Mas nunca. a lei, ela tem muitas interpretações também, né? Muitas. Então, às vezes você, conversando com um colega, você acaba tendo uma troca de figurinha, né? Exato. Não adianta, né? Não existe nada que é quadrado assim, né? Não. Não é nada... Tudo tem Tudo é... alguma brecha, alguma coisa. Doutor, muito obrigado pela sua Eu que presença. agradeço o Se convite. quiser dar um recado, deixar suas redes sociais, onde você atende, fica à vontade. Vou deixar o meu arroba aqui, algum lugar. É arroba YEsperoto. Com 2 T's. Com 2 T's, igual dali. S mudo. Me ajuda aí, que é meu primeiro podcast, então. Mas é isso aí. S mudo, 2 T's, Esperoto. É isso. Lá tem todas as informações, link para agendamento e tudo mais. Queria agradecer o convite de vocês. Falar que eu adorei estar aqui. Agradece. E que vocês não desistem aí. Eu sei que como é trabalhoso, né, o podcast, uma horária no meio da agenda de vocês, da vida corrida, tumultuada, mas que vocês continuam com esse projeto aí que tá valendo a pena. Obrigado. Então, todo mundo segue o doutor, vamos lá olhar as fotos, da foto que ele mostrou da paciente dele, tá lá no perfil dele. Tá no destaque lá. Tá lá, tá no destaque, então vocês vão lá conferir qualquer foto que a gente viu hoje. E é isso, muito obrigada por todo mundo que assistiu. Até o próximo programa. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.